da nossa TV Assembleia, bem-vindos. Com a graça de Deus, com sua audiência, estamos iniciando mais uma edição do nosso Entrevista Coletiva. Como sempre, a produção prepara um pequeno texto informando, nos inteirando um pouco mais a respeito ou do entrevistado ou a respeito do assunto que iremos tratar na edição. E no caso, eu peço licença para começar a ler. Nós vamos falar de trânsito hoje. Desde que somos crianças, ouvimos que para cada ação que cometemos, há uma consequência. Ainda na infância, percebemos que atitudes erradas geram punições que nos fazem pagar pelo erro cometido. Essa analogia com a infância pode tranquilamente ser utilizada para falarmos de trânsito. O Código Brasileiro de Trânsito postula que para cada desobediência às regras estabelecidas para o funcionamento do trânsito, o condutor receberá algum tipo de punição. O principal método educativo utilizado pelos agentes de trânsito é a aplicação de multas. Para falar sobre esses e outros assuntos, nós estamos recebendo nessa oportunidade a doutora Alessiane Sanches, especialista em gestão de trânsito, especialista em direito de trânsito. E já cumprimento e agradeço pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, muito importante poder falar de trânsito, as oportunidades que a mídia dá, porque é muito carente ainda muitas informações. Então agradeço tanto ao Osmair quanto a você, Narbal, pelo convite. Bom, como a doutora já adiantou, você está vendo aí no nosso vídeo, estou acompanhado aqui do meu amigo jornalista Osmair Thiago, a quem também agradeço a participação. Um abraço, Narbal, e ao nosso telespectador, e trazendo informações precisas, necessárias e importantes para a nossa sociedade. Agora uma conhecedora do nosso trânsito. E com novidades aí, corredores especiais de ônibus, enfim, você vai prestar atenção e ficar sabendo muito mais coisas importantes da nossa capital e desse nosso trânsito caótico. A você também, nossos ouvintes da 89.5, nosso muito obrigado pela audiência. Então, se você já teve algum problema com o trânsito, acho que quem não teve, né? Multa, etc., quer recorrer, enfim, acomode-se em sua poltrona, aperte os cintos, porque o programa está só começando. E já começo a perguntar à doutora Alessiane a respeito do que é mais frequente em termos de dúvidas com relação justamente a multas. Hoje a gente sabe que é difícil aquele que utiliza o trânsito na capital, no interior, pelas estradas do estado e do Brasil, ainda não tenha tido aí a infelicidade de ser multado. E aí, o que fazer? Eu nunca fui. E é sério mesmo. Está zerado em ponto ainda. Mas a senhora é a exceção. Tô sim, ou seja, ainda não fui. Mas, Narbal, assim, é muito comum a gente analisar dúvidas frequentes. Essas dúvidas frequentes, elas são relativas ao quê? Muita questão de motociclista, muita questão de parada e estacionamento. As pessoas às vezes dizem, não, mas eu só parei para poder pegar meu filho e veio o guarda, é assim que eles falam, e me multou. Então aí já tem um monte de informações que não correspondem. Primeiro, o agente de trânsito ele não multa, ele não tem capacidade para multar, ele não tem essa competência. Quem faz a multa é a autoridade de trânsito. Então depende de que tipo de multa você fez, a autoridade é que vai aplicar. Então, falando na questão de estacionamento, que a pessoa vai lá e reclama, não, só parei para pegar meu filho, mas tinha uma placa de proibido estacionar. Você estacionou, porque o ato de estacionar é imobilizar o veículo por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque. Então, se esse filho estava ali, pronto, já para entrar no veículo ou ainda para poder desembarcar, foi só uma parada. Mas, não, eu estou esperando meu filho sair da escola. Então, ultrapassou o tempo limite para embarque e desembarque. Então, é importante saber que a maioria das pessoas realmente estaciona achando que estão parando. Aí o agente de trânsito faz a aplicação da infração, aí que gera a multa. Consequentemente, as pessoas se sentem injustiçadas. É importante saber que a infração ela tem caráter objetivo. O que isso quer dizer? O agente de trânsito ele não vai analisar nenhuma valoração. Ah, olha, é porque eu estava pegando meu pai doente, é porque eu estava deixando alguém na porta do hospital. Isso aí não entra em questão. A obrigação dele é fazer a infração, mas dentro dos preceitos legais, que isso é importante ser avisado também. Doutora, quais os valores
dessas multas e a pontuação também, doutora? Como é que... Então, os valores aí vai de 290 e tantos reais, podendo chegar a multiplicação de 20 vezes isso, que é um problema hoje seríssimo, que eu não posso esquecer até de comentar alguma coisinha que está acontecendo nesse sentido. Aí tem de 195, tem de 130, tem de 80, ou seja, daí a gente vai o quê? A infração média são 4 pontos. Aí vem a infração grave, que são 5. Aí vem... A gravíssima? Não, vem a infração leve, que são 3. A média, que são 4. A grave, que são 5. E a gravíssima? 7 pontos. Importante saber que somente a infração gravíssima é que pode ter fator multiplicador. Porque hoje você fala, nossa, mas eu levei uma infração de 880. Então, pegou o quê? Pegou os 297 reais, que é uma infração gravíssima, fez a multiplicação disso por 3, por 5, 10, por 20, depende do que você fez. A pontuação não multiplica, multiplica apenas a questão do valor. E tem infrações hoje tranquilas que chegam a 60 vezes uma gravíssima. E por quê? Quais são os critérios para essa multiplicação? Eles analisam o quê? Qual foi o grau de responsabilidade ou irresponsabilidade que você trouxe em relação a terceiros? Qual foi a conduta que você trouxe em relação a terceiros? O dano também é mensurado? Consequentemente isso. Por quê? Porque você analisa, uma pessoa está dirigindo sem ser habilitada. Bom, então vai ser uma infração gravíssima multiplicada por 3. Não, a pessoa foi pega na condição de ingestão de bebida alcoólica, ou seja, sob influência de álcool ou substância que possa causar dependência. Uma observação, no caso dessa pessoa que é flagrada sem habilitação, a multa vai para aquele que permitiu que ele tivesse conduzido. Então, aí nós temos duas situações. Como é que... Tá? Nós temos aquela situação que a pessoa que foi flagrada é o proprietário do veículo. Então, lógico, aí a infração é direta a ela, certo. Né? Aí nós temos aquela infração que é de uma outra pessoa a propriedade. Então, nós temos aí duas possibilidades. Ou a pessoa permitiu ou a pessoa entregou a direção. Então, a partir do momento que a pessoa permitir ou entregar, inclusive, ela pode também recair lá na esfera criminal pela conduta de fazer isso. Pois aí tem um grande problema que é recorrer todas essas situações também, né, doutora? Então, exatamente, porque tem circunstâncias que as pessoas não sabem como fazer isso. Não, mas eu não permiti, eu não entreguei. Mas vem cá, se você está com um veículo lá no seu nome, rodando com alguém, então de duas uma. Ou você vendeu e não tomou os cuidados necessários para fazer a comunicação de venda, né? Ou você realmente se descuidou, permitindo que essa pessoa fosse para a via com o veículo. Cai naqueles 3 casos da imprudência, da negligência e imperícia. Isso são os elementos da culpa, né? Então, é aí que vai chegar naquela circunstância de um possível homicídio culposo, lesão corporal culposa no trânsito, porque os elementos são justamente imprudência, negligência e imperícia. A pessoa não teve o dolo, mas, consequentemente, vai responder pelo crime de trânsito. Agora, outras multas que são assim, é o cotidiano. A senhora disse que a senhora nunca foi multada. Eu acredito que algumas pessoas possam ter esse privilégio e esse esmero para dirigir, né? Essa sorte. Hoje em dia é sorte. Também. Mas muitos aí são multados porque estavam no celular, ou recebe uma multa em casa, que estava sem cinto, e muitas vezes acontece dizendo que estava com cinto, outras que estava, sei lá, enfim, dirigindo com a mão só. Essas multas relacionadas a celular e ao cinto de segurança, que muitas vezes a pessoa não assina a multa, ela é flagrada, enfim, por diversos métodos aí que os agentes de trânsito lançam mão. E como é que ela recorda essa situação? Fica a palavra do infrator, do suposto pseudo infrator, ou virtual infrator e do agente de trânsito. Como é que ele vai recorrer disso? Como é que funciona? Existem infrações de trânsito, Narbal, que é praticamente impossível um recurso. Por quê? A infração está perfeita. Quando eu digo a infração está perfeita, não tem erro na infração. O erro formal. Exatamente. O agente fez de acordo com como tinha que ser feito. Só que a questão é o seguinte: como você vai provar que você estava com o cinto? Como você vai provar que você não estava no celular? Ou que você não estava com o braço para o lado de fora?
Como, assim, são provas que é praticamente impossível Mas de ser no feita. caso do direito aí não existe eu estou fazendo papel do advogado do diabo aqui. À vontade. Não tem aquele papo que diz que o ônus da prova cabe a quem acusa? Quer dizer, se estão me acusando que estava sem cinto, é que prova que eu estava sem cinto. E hoje tem mecanismo para isso. Se estão fotografando tanta gente, como é que faz? Então, só que, falando de esfera administrativa, do direito administrativo, essa é uma inversão. Ou seja, existe a presunção da veracidade dos atos dos agentes de A fé trânsito. pública do agente. Então, ou seja, ele falou, presume que ele está verdadeiro até prova em contrário, porque é uma presunção relativa. Se você provou o contrário, consequentemente, resolve-se a situação. O problema é isso, é como você faz essa prova em contrário. Você não precisa assinar ali a infração, porque a pessoa fala, olha, mas eu não assinei. Não precisa assinar. Ou seja, você está autuado. Porque tem infrações que permitem que você seja autuado em movimento, tem infrações que permitem que, se você não parar, não tem como você ser autuado. Então, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele traz quais são as infrações que, mesmo que você não seja abordado, você pode ser autuado, e também aquela que, olha, tem que abordar para ser autuado. Uma situação, assim, bem comum. Por exemplo, uma pessoa, ela vai tá dirigindo descalça. Não tem problema algum dirigir descalço. Tá, beleza, até aí. Só que se ela tiver com calçado inadequado, que não traga segurança, não se fixe aos pés, consequentemente, ela vai ser autuada. Se for numa motocicleta, o agente pode até pode deixar passar, anotou as placas, faz o auto. Porque ele dá para ver, né? Dá para ver. Mas dentro de um automóvel, esse tipo de infração seria surreal. Precisa necessariamente da abordagem. Principalmente as mulheres, Aliciane, dirigir com um salto alto. É complicado, né? A questão da segurança realmente compromete. Compromete a segurança. Agora, voltando ao que o Osmar falou agora há pouco, no início do programa, é tanta multa, é tanto assunto, que eu acho que um programa só não vai dar. Eu tinha falado para você, para a senhora, antes sobre isso aí. Você mesmo, fica tranquilo. Mas o Osmar estava conversando a respeito da questão da faixa de rolamento, a faixa exclusiva, né, para os ônibus que foram implantados agora há pouco. A gente sabe que é louvável, tem o escopo, né? A ideia é que realmente dê celeridade para o transporte urbano, que é o transporte coletivo, enfim, e que possa fluir com mais rapidez. Mas está meio complicado a questão da aplicação e a efetiva utilização desse corredor, não está? Está causando um certo problema por causa, alguns dizem, que é por causa da sinalização, as faixas estão meio que não estão de acordo para que a pessoa possa proceder como prevê a lei. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito. A questão da faixa... Primeiro, assim, antes de qualquer coisa, Narbal, vamos ser assim, bem justos. Ou seja, é importante a faixa exclusiva, muito porque importante. Eu pego o meu carro de manhã, você pega o seu, a gente tem, às vezes, ali um conforto do ar-condicionado. Agora, tem pessoas que atravessam uma cidade, passa horas dentro de um transporte urbano. Então, realmente, para essas pessoas é mais difícil. Então, assim, eu sou a favor da questão da faixa. Agora, lógico que tem que existir a sinalização, os locais que as pessoas não podem adentrar, ou seja, a questão de ambulância, táxi, outros veículos também vão poder trafegar na faixa. Até onde se tem conhecimento, neste momento, não tem como se aplicar na Isaac Povas. Porque na Isaac Povas não, na Getúlio Vargas. Parece que Isaac Povas também, porque não está... A questão da sinalização. Alguns pontos da Avenida CPA também meio complicado. Então não tem a sinalização. Então a lei é clara, onde não existe sinalização, não é possível ser aplicado qualquer sanção ao condutor. Tá? Então esses locais, pelo que a gente está acompanhando, por enquanto não será aplicado. Aliciane, aqueles pedaços longos, o camarada entra atrás do ônibus, dá a seta e continua andando. Ele vai virar daqui a 400, 500, 600 metros ou quase 1 quilômetro. Continua com a seta ligada. Então... E se for flagrada, chega uma multa na casa dele. A senhora falou, até estava no corredor do ônibus atrás com pisca-alerta. Mas ele tem que virar quase 1 quilômetro ainda. E aí, como é que faz? Até para pegando a ponga na carona do Osmaí, que é aquela questão da pessoa que procura um estacionamento. Ele não vai fazer a conversão, ele não vai sair da via. Né? Ele vai procurar um estacionamento. Talvez tenha até o local de entrar, mas o estacionamento está lotado. Aí, ele não pode entrar. Aí tem que continuar atrás do ônibus. É uma situação complicada. Então, aí o que acontece? Aí cabe a CEMOB, ou seja, pelos agentes que vão monitorar isso, ter um mínimo de sensibilidade de ver a intenção
intenção do condutor. Porque a intenção é que vai demonstrar se ele estava ali de má fé, se ele estava querendo apenas aproveitar uma possibilidade. E nesse ano vai ter muita multa recorrida, eu não então, tenho hein? dúvida, eu não tenho dúvida. Mesmo porque, se você olhar, tem boa parte da avenida do CPA que existe a faixa contínua, onde diz, lógico, que você não pode transpor a faixa para o lado do ônibus, mas você precisa virar à direita e quando você acha a faixa pontilhada, já é em cima do local para você virar à direita. Então, isso é um risco. Aí ele fica travado, não tem condições, tem que continuar em... E às vezes tem outros veículos que têm a mesma ideia de fazer a mesma coisa e tem tem dois ônibus, Não há tem três. espaço para todo mundo, Não tem. Então, o que acontece? Nessas situações, deveria liberar a faixa pontilhada bem antes, deixar transcorrer pelo menos naquele trecho. Por quê? Porque aí envolve a questão da direção defensiva. A legislação de trânsito não tem como desatrelar no capítulo de regras de circulação e conduta sem direção defensiva. Aí não tem como ele entrar, tá travado, atrapalhando já o carro de trás também, que tá lento. Aí quando ele vai entrar, pode provocar um acidente. Quer dizer, acho que talvez, eu não sou especialista em trânsito, mas a gente anda direto aí na rua, a gente vê que talvez a solução fosse que essa faixa intermitente não tivesse faixa contínua, só intermitente. Em determinados pontos. Alguns pontos. Eu acho que o importante, como a senhora falou, é tentar prever, né, e evitar que aquele condutor de má fé possa obstruir a circulação dos ônibus. Né? Então, se ele entrou para poder fazer uma convenção logo em seguida à direita, saindo da via, ou procurando estacionamento, tem muitos estacionamentos ali, ou então feche os estacionamentos. E às vezes ele vai procurar uma entrada no estacionamento particular também, exatamente, que é de um prédio e etc. Essa condição é complicada de administrar. Doutor, corredor para motos também, outro problema, né? Trafegar no corredor, ou seja, as motos, não é infração de trânsito. As pessoas têm que ter noção disso. Isso Como é que é o negócio? Trafegar no corredor. As motos que trafegam nos corredores de veículo. Entre veículos. Isso, não é infração de trânsito. Aí tá assim, estamos encontrando uma problemática. Porque não é infração de trânsito trafegar nos corredores. Inclusive, a parte que falava sobre isso na lei foi até vetada. Por quê? Porque justamente a finalidade da moto é ter uma questão de mobilidade, não de imprudência, mas mobilidade a mais. Só que hoje a gente percebe que o agente de trânsito, ele está aplicando uma infração por trás. Ele vem e diz o seguinte, que ele trafegou sem guardar a distância lateral. Então, ele usa outro mecanismo de infração. Só que se você olhar em algumas ruas aqui de Cuiabá, o meu carro e o seu fica isso aqui de diferença. Então, qual que é a distância lateral? Porque a lei não diz qual a distância lateral de segurança. Então, esta questão do motociclista... É subjetivo demais aí no caso. E está sendo penalizado sem ser necessário. Tá? E ele, então, porque como não tem infração específica, né, deu-se a volta e consegue outro tipo de infração. Bom, nós estamos conversando aqui com a doutora Alessiane Sanches, ela é especialista em direito do trânsito. Nós estamos tendo aqui uma pequena aula a respeito de como se comportar, de como se ler e entender as multas que são aplicadas hoje, entender um pouco mais das suas condutas, né, as condutas que sejam aquelas que vão te preservar de tomar uma multa. Nós estamos falando justamente sobre isso com ela. Me acompanha aqui o jornalista Osmair Thiago. Você também nos acompanha pela rádio. Eu sou o Narbal Guerreiro. Nós vamos para um pequeno intervalo e nós já voltamos com mais dicas e também informações a respeito do trânsito. E fique atento, porque nós vamos falar no próximo bloco justamente a respeito de como você pode recorrer no caso aí de ter recebido uma multa, de uma infração no trânsito. É rapidinho, já voltamos.